Olá, seja bem-vindo ao canal Ideia Offshore. Eu sou Marcos Pestana e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Reynolds. Então aqui no canal a gente tem o costume de falar de algumas personalidades, como por exemplo Pascal. Então se você ainda não viu esse vídeo, vai estar aparecendo um card aqui para você poder conhecer melhor o Blaise Pascal, o pioneiro no estudo da hidráulica. Mas o vídeo de hoje é sobre Reynolds, que tem uma grande importância para a mecânica dos fluidos. Não tem como você estudar também mecânica dos fluidos, hidráulica, sem você também nunca ter ouvido falar do seu número de Reynolds. Engraçado é que Reynolds ele era matemático, então é matemático, números, e ele tem um número com a sua homenagem aí ao seu nome, número de Reynolds. E o Reynolds ele é bem vasto, né? E desde o estudo da parte da hidráulica a um aerofólio, a uma asa de um avião, você vai ter ali o estudo de Reynolds, em função de camada limite, dentre outras funções. Hoje nós vamos focar na parte de condução de fluido hidráulico durante um escoamento. Então, para isso, eu trouxe aqui para vocês essa imagem que ela representa uma das formas de estudo do Reynolds. Reynolds começou a estudar o que? O fluido hidráulico. Ele observou uma transição. Essa transição ela ocorre em função de alguns parâmetros que ele estudou, que seria o diâmetro, que é conhecido como diâmetro hidráulico, no qual o fluido passa, a velocidade que esse fluido está passando e a viscosidade desse fluido. Ele observou que num duto, numa tubulação de diversas variações de diâmetro, ocorre uma transição do escoamento do fluido, no qual ele é chamado de regime laminar, como a gente pode observar aqui. Você tem o escoamento desse fluido mais homogêneo, eles são filetes que vai passando pelo duto de uma forma mais organizada. E no momento de algum aumento de velocidade, você pode ter um regime de transição, que é a transição do regime laminar para o regime turbulento, que a gente pode observar aqui, onde você tem um regime turbulento, que seria ali essa bagunça que você vai ter no fluido, esse turbilhonamento que você vai ter no fluido, onde você tem aumentos de pressão, diminuição de pressão, você tem uma entropia muito alta, você tem quedas bruscas de pressão, que favorece a fenômenos indesejáveis, por exemplo, a cavitação. Então, nosso objetivo quando a gente está dimensionando um projeto hidráulico é a gente sempre trabalhar na parte laminar, onde você vai estar deixando o fluido escoar no seu regime, que a gente chama regime natural. Então, para isso, através desses três parâmetros que eu falei para vocês, que é a velocidade, diâmetro hidráulico e a viscosidade do fluido, a gente vai apresentar a fórmula para você vai ter um número, e esse é o número de Reynolds, e aí ele tem esses parâmetros. Se esse número for menor ou igual a 2.400, a gente fala que o fluido hidráulico vai escoar no regime laminar, que é onde a gente quer focar. No entanto, se ele ficar de 2.400 a 4.000, a gente fala que está no regime de transição. É necessário que a gente observe o comportamento do fluido hidráulico no seu escoamento para que a gente possa tomar alguma ação se a gente muda alguma coisa ou não. Por exemplo, quais são as perturbações, quais são o local de trabalho desse equipamento, qual é a frequência de utilização e caso ele passe, nós temos aí o regime turbulento, é necessário o redimensionamento. O projetista hidráulico, quando ele está fazendo o projeto, ele sempre foca nesse número de 2.400. Ele é até mais cauteloso e faz todos os cálculos considerando o número de 2.300. Para isso, a equação de Reynolds, a famosa equação de Reynolds. A famosa equação de Reynolds ela vai ser, na parte aqui superior, o que nós chamamos de resistência da inércia, que é a resistência da inércia para que o fluido saia em movimento. E nós temos aqui embaixo a resistência uma característica do fluido, que é a resistência em função da sua viscosidade. Então, se a gente observar, essa aqui é a fórmula de Reynolds, onde a gente vai conseguir ter um número adimensional, como a gente viu lá de 2.400, maior que 4.000, essa faixa, esse número, ele é sem unidade. E na parte de cima nós temos o que? A velocidade. Essa velocidade, ela está em função de quem? Essa velocidade está em função da sua vazão. Então, a vazão do meu sistema, ela vai me determinar a velocidade. Lembra que vazão, ela vai ser uma relação de velocidade vezes área. Então, a área, ela está diretamente relacionada com o diâmetro hidráulico.
Então a velocidade ela vai ficar em função do diâmetro. Se você tiver um diâmetro muito grande, você vai ter uma velocidade. Se você diminuir esse diâmetro, a velocidade fica maior. Mas a vazão é sempre a mesma. Então é já para você começar a entender a cabeça de quem está dimensionando o sistema hidráulico. Eu tenho a vazão no meu sistema, legal. E a velocidade? A velocidade vai ficar em função do diâmetro. Bacana. Então o diâmetro eu vou ter que dimensionar. Sim, para que eu consiga trabalhar com o meu regime laminar. Aqui embaixo, a gente vai ter justamente a viscosidade. Então, você pega lá um óleo ISO VG68. Então, eu já sei que a viscosidade é 68. No entanto, a unidade da viscosidade cinemática é de CST, que é chamada de cent-stoke. E isso ela é dada, cent-stoke é justamente uma relação de milímetro quadrado por segundo. Então essa já fica aqui a unidade do meu 68. Meu 68 vai estar em milímetro quadrado por segundo. Eu posso converter isso para metro quadrado por segundo, porque em cima a velocidade ela vai estar em metros por segundo e o diâmetro vai estar em metro, por exemplo. Aí você fazendo as relações você vai ver que vai cortar tudo, por isso que é a unidade adimensional. Agora, qual que é o papel então do projetista? Bom, eu tenho um fluido hidráulico, eu vou utilizar um ISO VG68. Eu tenho a vazão do meu sistema fornecida pela bomba, que eu quero a velocidade do meu sistema trabalhando, a dinâmica do meu sistema em função da velocidade, e eu preciso que meu escoamento seja laminar. Então, para isso, você deve pensar em algumas velocidades recomendadas, como a gente pode observar aqui, ó. Velocidade na linha de pressão. Bom, eu devo trabalhar, se eu estiver trabalhando com um sistema de até 100 bar, por exemplo, eu posso trabalhar aqui com 3 metros por segundo. Bom, então se eu tenho a vazão do meu sistema, eu tenho a velocidade recomendada, eu vou ter quem? A área. Em cima da área eu vou tirar o diâmetro. E aí eu faço a verificação por Reynolds. Eu vou ter a viscosidade, a velocidade, vou ter o diâmetro, vou ter a viscosidade. Se esse número tiver menor que 2.400, ok. É claro que quando você já utiliza um parâmetro de velocidade recomendada nas linhas, você já tem uma tendência muito grande ao sucesso de você conseguir ter o escoamento laminar. Logicamente, esse é um método utilizado. Hoje você também tem diversas tabelas também de fabricantes que vai te direcionar a um diâmetro em função dos inputs que você vai colocar de vazão e velocidade, como por exemplo a gente pode observar nessa imagem. Eu tenho aqui uma tabela de um fabricante que fornece tubo trefilado a frio, tenho aqui os milímetros, as conexões, as velocidades recomendadas aqui embaixo, como eu mostrei na tela para vocês. E aí nós temos o que? Aqui embaixo é uma linha de vazão, então toda essa parte, essa escala aqui está relacionada à vazão, e essa outra escala está relacionada a quem? À velocidade. Então, fazendo o cruzamento aqui, eu vou ter justamente o diâmetro. Provavelmente, você já vai estar aí no sucesso do negócio, então você faz uma verificação por Reynolds, mas muito provavelmente você já vai ter um regime laminar, porque é dessa forma que é o sucesso do seu projeto. Você não vai querer que seu projeto trabalhe sempre no regime turbulento, mas cabe fazer a verificação. Então o Reynolds ele é muito importante para quem está trabalhando com o dimensionamento do sistema hidráulico. Você dimensiona bombas, você dimensiona quais válvulas você vai utilizar, os atuadores, o diâmetro dos atuadores, os cursos, os motores hidráulicos, qual é o volume geométrico, e você vai para as tubulações, as mangueiras, e aí você precisa também dimensionar os diâmetros, qual a tubulação que eu vou utilizar, como é essa tubulação, quais são esses diâmetros, e Reynolds vai estar contribuindo para você. Então, o número de Reynolds é o número mais famoso da mecânica dos fluidos. É impossível você estudar mecânica dos fluidos, é impossível você estudar camada limite, aerodinâmica, sem você mencionar o nome do Reynolds. Legal? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários, qualquer coisa, tem o link da descrição, o meu e-mail, você pode mandar que eu tenho o maior prazer de responder para você, beleza? Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.